Jesus nos envolva e que possamos estar aqui receptivos para receber a mensagem de hoje. E o tema é tranquilo, né? Paciência, ninguém está precisando, está tudo bem, né? Mas nós vamos ver com Hamed como que a gente faz para ter essa paciência. Eu trago aqui para vocês primeiro, acho que aqui fica melhor, né? Os prazeres da alma, que é essa obra de Hamed, da onde a gente vai tirar o tema paciência para refletir hoje. E prazeres da alma, Hamed diz que são os potenciais humanos. E como potenciais humanos, então, é o que nós temos inato. Mas como desenvolver? Tudo isso aqui são potenciais que nós temos, né? São qualidades que a gente quer desenvolver. E aí a gente fica pensando, fácil, a gente faz a oração, pede ajuda e fica tudo bem. Nós vamos ficar calmos, tranquilos, serenos. E a gente sabe que não é. A gente está vivendo um momento de muita turbulência no planeta inteiro. Isso afeta a todos nós. E nós também trouxemos uma bagagem muito grande de outras encarnações. E com tudo isso, nós perguntamos para a Hamed, mas e aí? Como nós vamos desenvolver essas potencialidades, apesar de elas serem inatas em nós? E aí Hamed diz que nós temos que aliar, resumindo, né? Para qualquer uma delas, nós temos que aliar a razão à fé. Só a fé não resolve e não só a razão também não. Então a gente tem que desenvolver aquela reflexão diária para um treinamento diário para a gente conseguir. E a gente vai conseguir no final desta encarnação, assim, belezura, todas essas potencialidades? A gente sabe que não. Mas tem uma frase de Kardec que é muito importante para a gente refletir. Quando a gente vê esse tipo de situação e a gente fala, perdoar, ainda não, desapego, ainda não consigo. Mas Kardec tem aquela frase que é muito importante para nós espíritas, que o espírita é conhecido pela sua capacidade de esforço em se melhorar. Então, fica tudo muito mais suave, desde que a gente se esforce sinceramente. E esse esforço não é para mostrar para os outros, não é essa a intenção. É aquele esforço que a gente mostra para a nossa consciência. Tá tudo bem, né, Sheila? Quebrou? É aquele esforço que a gente vai dizer, quando a gente consegue, a gente fica feliz, e não é para a gente contar para as outras pessoas, ó, eu já estou melhorando, porque não interessa para ninguém. As pessoas vão até notar, mas nas nossas atitudes, né? Não é com as nossas palavras. E vão notar pelas nossas atitudes, se quiserem, se tiverem interesse, se estiverem despertos, né, para isso. Aqui no comecinho, Hamed fala uma coisa muito bonita. Ele explica que ele pega trechinhos do Livro dos Espíritos, mensagens, sentenças, ele pega, e aí ele vai desenvolver o tema do livro todo, dentro dessas potencialidades aqui que ele coloca. Mas aí ele deixa uma coisa clara aqui, interessante, que cada um estudioso da doutrina, como ele chama, vai ter um entendimento particular de tudo que ele traz. Isso devido à nossa bagagem cultural, de conhecimento, de tudo que nós já vivemos. Quando a gente para pensar nisso, é interessante a gente ver, às vezes as pessoas perguntam, e quem é você? E a pessoa responde o nome, a profissão, se é casado, se tem filho, se é solteiro. Isso se refere à presente encarnação. Quem somos nós na realidade, nós não sabemos. Mas quando o Hamed traz essa reflexão, faz a gente pensar que nós somos esse acúmulo
de experiências. Porque hoje nós estamos nesse papel de homem, de mulher, nessa determinada profissão, inserido nessa família. Mas na realidade, quantas encarnações nós já tivemos? Em quais países, culturas, religiões nós já conhecemos? E tudo isso faz parte do que nós somos hoje. Lembrando que Deus, Ele não construiu, Ele não fez a gente pronto, inteiro, completo, né? Ele fez a gente com potencialidade da gente se desenvolver. Então a gente vai se desenvolver de acordo com a nossa vontade, porque depois vai ser pelo nosso mérito. Então é uma construção, percebe? Então por isso que a Hamed diz que cada um vai absorver essas informações de acordo com aquela bagagem que ele tem dentro de si. Isso é lógico, né? Porque nós que vamos fazer palestras, a gente lê, estuda, principalmente esse livro aqui, que ele pega considerações de Carl Jung, e ele traz pela ótica da psicologia, à luz da doutrina espírita. Ele não separa, não são coisas distintas. Mas ele pega um pouco do budismo, mas principalmente do que Jesus trouxe para nós, né? Aí eu trouxe, pegando aqui do dicionário, para a gente refletir um pouquinho, o que é paciência pelo dicionário, né? É uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. É por isso que eu disse no início, né? Que paciência, a gente reza e fala, e agora eu vou ser paciente. E não existe mágica, né? Porque, é claro, quando a gente lê e reflete, a gente vê que não é nada simples assim. E essas frases, a gente está acostumadíssimo a ouvir ou a falar, né, gente? Nossa, eu perdi a paciência. Paciência, bem-vindo. Não quero ver aquela pessoa porque me tira a paciência. São frases que nós falamos, o nosso cérebro, ele começa a ouvir e vira um padrão de comportamento. E a gente acaba sem perceber. A chamada de Hamed aqui é para a gente parar e pensar, unindo a razão à fé e entender com profundidade o que ele chama de paciência. Ele começa falando da impaciência. E ele diz, nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Então, ele já está trazendo um aspecto mais profundo aqui para a gente refletir. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Isso nós conhecemos. Quando a gente disse, às vezes, assim, eu perdi a paciência, porque a gente perdeu o equilíbrio. E essa atitude que a gente teve depois desse perder a paciência, se a gente respirasse fundo e pensasse, mas espera aí, será que eu preciso tomar essa atitude? Ou será que eu tenho que perder a paciência agora? Será que tem outro caminho que me leva para a solução? E ele diz, lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Essa é uma frase bem legal para a gente refletir sobre. Então, cada problema que eu tiver, ele tem dentro dele a semente da solução. Sim, ele tem. Só que se nós estivermos em desequilíbrio, nós não vamos conseguir enxergar. Aqui vem aquela proposta daquela frase que a gente diz, a cada situação, em vez de perguntar por que comigo, e isso me tira a paciência, é o que isso tem que me ensinar. Mas para isso a gente vai ter que respirar fundo, pegar um tempo, entrar no equilíbrio e buscar essa solução.
porque está lá dentro daquele conflito a semente. Nós é que vamos ter que fazer o processo de chegar lá, né? Eu trouxe algumas frases de Hamed para ajudar a gente agora nessa reflexão que ele vai conduzindo a gente. O ser humano é a própria natureza adquirindo consciência de si mesmo. Por possuir a capacidade de entender racionalmente esse grandioso espetáculo da evolução, deveria ser o primeiro a perceber que sua perfeita estrutura orgânica resulta da paciente realização da natureza. Lembram aquilo que a gente estuda, quando a gente está estudando a doutrina, que a gente não aconteceu de aparecer aqui já no reino nominal? Que nosso princípio inteligente estagiou nos reinos anteriores? É disso que Hamed está falando aqui, dessa nossa natureza, essa natureza que foi criada por Deus e que estagiou esse princípio inteligente em todos os reinos, pacientemente. Então, Hamed, ele vem com essa colocação para a gente buscar dentro de nós essa natureza que esperou, quanto nós temos? Bilhões de anos para desenvolver. É nesse sentido que ele vem trazer. Aqui nós vamos buscar a razão para desenvolver a paciência. Ele fala, é preciso que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. É o ritmo da natureza. Ele não fala da nossa, mas da natureza. Essa natureza. A gente sabe quanto tempo uma sementinha fica lá na escuridão da terra antes dela poder surgir, né, na superfície e ver a luz do sol. Essa paciência. E ele diz a capacidade de persistir numa atividade, com constância e perseverança é um dos atributos da natureza. A perseverança. Precisamos aprender com ela, com a natureza, a habilidade paciente de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude. Eu fico imaginando como que está agora para a gente que está ouvindo tudo isso. Porque eu ouvi isso, fechei o livro e fiquei pensando um tempão. Eu fico pensando, passa pela cabeça da gente quando a gente tem contato com esse texto. A mente leva a gente a pensar numa outra situação, diferente daquela que a gente vê no dicionário, como eu trouxe no início, né? Ele fala dessa paciência, que é o intervalo entre a semente e a flor. Aí tem essa frase, que ele cita essa frase que está na Gênesis, onde Kardec diz que diante da eternidade divina, a natureza não dá saltos. É por isso que eu estava falando daqueles bilhões de anos para desenvolver o nosso planeta e chegar aonde está. E aí o exemplo da borboleta que Hamed menciona é muito claro para todos nós, né? Porque a gente vê a paciência dela em esperar o momento certo para poder bater asas e voar. Ela fica no começo nessa situação. Mas aí Hamed traz uma coisa bem interessante para a gente pensar também. Que a paciência, ela não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. Porque se a gente pensar, então tá fácil, eu tenho que ser paciente, vou engolir tudo, vou ficar quietinho, não vou falar nada, aí também não vai adiantar nada. Porque aí é paralisação. E paralisando, nós não tomamos atitude. E se estivermos assim, na paralisação, na passividade, nós não vamos estar unindo aquilo que ele fala lá no começo, para a gente desenvolver essas potencialidades inatas em nós temos que unir a razão e a fé. Então ele diz, antes a paciência é um potencial a ser desenvolvido com serenidade,
persistência e constância. É uma reflexão profunda para nós, né? Ela permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia. Aqui Hamed traz a gente para refletir que, de repente, a questão da paciência, e já que nós estamos refletindo sobre, equilibrados, calmos, pensando na situação, como se estivéssemos fora dela e não dentro da situação, perdendo a calma. Aqui ele fala que nós temos um momento certo de pensar, como na natureza, é um momento de esperar ou é um momento de mudança? Porque tendo esse equilíbrio, de repente, nós vamos perceber que nós estamos em relações até afetivas, que elas não estão sendo boas, não estão sendo construtivas, que de repente é uma amizade, é um trabalho que você está fazendo que você não está te fazendo bem. É esse envolvimento que a gente tem, essa introspecção e pensar. Eu estou sem paciência com as pessoas do meu trabalho, vamos pegar um exemplo. Mas será que é isso? São as pessoas que estão tirando a paciência? Ou de repente esse trabalho já não está se encaixando dentro do que eu quero fazer, do que eu posso fazer, do meu potencial? É esse tipo de reflexão que ele fala. Paciência para refletir e, de repente, essas atividades que envolvem o nosso dia a dia, se a gente vai naquele turbilhão e não para pensar e refletir, porque estamos impacientes, nós não vamos ter a oportunidade de refletir e, de repente, tomar as decisões mais acertadas, né? Para isso, nós temos o livre-arbítrio. E é aí que está a nossa evolução, a chave da nossa evolução. Nós não viemos para simplesmente passar esta encarnação. As coisas que acontecem conosco no dia a dia, que movem a nossa atividade do dia inteiro, as nossas preocupações, tudo que nos ocorre, nos faz ter a ilusão de que a nossa vida é isso, que essa vida material. Hamed, na segunda parte, ele traz bem essa reflexão para a gente desvincular um pouco. Nós vivemos absorvidos por essa rotina, estamos na matéria e precisamos estar aqui. Só que o nosso lado espiritual, ele está vivo, ele está vivendo. E é dele que nós vamos prestar contas quando voltarmos para a pátria espiritual. Aí ele traz a questão da paciência dos espíritos superiores. E aqui me lembrou muito interessante quando ele fala que os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Até nós, né, quando nós queremos conversar, às vezes, perguntar ao nosso anjo da guarda, nosso mentor, e aí, vai dar certo aquilo? A gente tem, às vezes, aquela ansiedade, aquela vontade de se comunicar. A resposta só virá de acordo com aquele amadurecimento moral nosso, quando nós estivermos prontos para receber alguma coisa. Às vezes nós ficamos até impacientes, querendo receber alguma coisa, um encargo, alguma coisa material, eu estou dizendo, e não vem, porque pacientemente os espíritos seguram, esperam, até aquele momento que a gente vai estar mais pronto para receber e fazer o melhor proveito, né? Aí Kardec faz as perguntas, né, no livro dos Espíritos. E essa pergunta de Kardec, ela se parece muito com a nossa ansiedade até, né? Porque a verdade nem sempre esteve ao alcance de todos. Kardec fazia perguntas para o Espírito de Verdade, quando estava fazendo o livro dos Espíritos,
ótimas perguntas e daí ótimas respostas, que são as mais de 1.100 que nós temos no Livro dos Espíritos. E é muito clara as respostas. E ele diz, é necessário que cada coisa tenha seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se a ela. Pouco a pouco, do contrário, ela ofusca. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma obra muito bonita, que eu fiquei apaixonada, que é a obra Vida de Allan Kardec. E aqui tem algumas anotações, algumas passagens que ele coloca. E aqui, quando ele já está lá na família Baldão, que ele vai fazer as perguntas, que ele está tomando conhecimento com a tarefa dele, e aí ele pergunta para os espíritos: quando eu estiver lá na minha casa, eu posso perguntar? E aí, fazer perguntas. E aí o espírito fala: só pelo seu pensamento. Ele vai intuir o som. Agora, aqui, onde ele estava, na casa da família, né, ele responde: para ti, chamar-me-ei a verdade. Que Kardec pergunta, né, mas você teve algum nome, aquela curiosidade? Não, as respostas eram assim, dentro do que interessa e do que ia servir para a humanidade, para a gente já começar a perceber quais as perguntas a gente faz para os espíritos, né? E ele fala: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui vai estar ali para responder as perguntas de Kardec durante um quarto de hora, 15 minutos por mês para fazer as perguntas. Paciência, porque talvez aqui tem várias coisas interessantíssimas, inclusive as imagens, né, de Paris nesta época. Mas aqui para a gente já perceber que já estabeleceram essa questão. Sem afobação, porque com a afobação não ia ter proveito. Ele precisava perguntar, receber as respostas, interiorizar, refletir, fez todas aquelas anotações, para depois, no outro mês, mais perguntas e daí a continuidade. Aí tem mais uma perguntinha de Kardec, com relação ao tempo devido, né? E Kardec pergunta de novo, num outro capítulo, por que somente agora os Espíritos vêm nos transmitir os seus ensinamentos? E a resposta é basicamente a mesma, né? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Isso simplesmente pelo fato de que cada coisa tem o seu tempo. E nós é que precisamos aprender com isso, né? Aí Kardec, Hamed, na segunda parte da obra, ele vem trazer aqui a questão da religiosidade. E aí ele deixa claro isso, que a religiosidade diferente da religião, a religião dentro dos dogmas, né? Então, eu sou da determinada religião, eu me comporto como foi estabelecido por aquela religião que as pessoas devam se comportar e devam se dirigir a quem está dirigindo ali, seja uma missa, seja um culto. Então, Hamed coloca que nada contra nenhuma religião. Se a pessoa se sente bem, está perfeito. Agora, a conexão com o divino, a conexão com Deus, ela independe de religião, obviamente, porque é a questão da gente estar conectado, concentrado, sentir essa divindade dentro de nós. E aí ele fala da paciência nesse sentido, que é um estado de alma, em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que essa pessoa se libertou. Então, a paciência ela vai trazer uma libertação, porque aí a agitação do ego ela já não está mais incomodando. E aí me trouxe aqui uma lembrança dessa obra da Boa Nova. Aqui na Boa Nova, psicografada por Chico Xavier,
ela vem trazer para nós entendermos como que era lá atrás, quando Jesus conversava com os seus apóstolos. Só para terminar aqui, falando ainda de Hamed, nesse capítulo ele fala: a genuína religiosidade não se vincula a nenhuma organização externa, ela nos remete ao despertar íntimo e ao relacionamento com a própria alma. É daqui a conexão com o divino. E aí, quando Jesus está conversando com os apóstolos, Natanael, Bartolomeu, porque algumas pessoas não sabem, aquele que estava sentado embaixo da figueira, acho que dá para lembrar, né? Que ele fala para um outro apóstolo, quando ele ainda não conhecia Jesus, ele fez aquele julgamento: vem coisa boa lá da Galileia, é ele que daí ele passa a chamar Bartolomeu. Então, aqui nesse livro, Humberto de Campos, ele conta para nós como que era a conversa entre eles, com Jesus. Aquele tipo de conversa que nós gostaríamos de ter. E o como que eles recebiam o carinho, o acolhimento de Jesus. Isso é relatado pela mediunidade de Humberto de Campos. E esse apóstolo, esse no início, ele se incomodava muito com as situações, ele não se dava bem com a família, ele tinha muito conflito com os irmãos, com o pai, a mãe já tinha falecido. Ele tinha 1000 problemas. E ele então conversa isso com Jesus, mostrando que ele não sabia administrar tudo aquilo que ele ouvia de Jesus, tudo aquilo que Jesus fazia, que ele acompanhava. Mas quando ele chegava em casa, desmoronava tudo, porque ele não sabia conduzir aquilo dentro, aquela calma, aquela tranquilidade dentro de casa. Isso me trouxe para pensar que é exatamente isso que nós passamos. Quando nós estamos em oração, nós estamos calmos, tranquilos, pacientes. Quando nós saímos do nosso dia a dia, as coisas que acontecem, elas nos provocam uma irritabilidade, né? E aí Jesus vai conversar com ele, explicando para ele que essas adversidades, na verdade, são um convite amigo para que a criatura semear com mais amor. Um apelo indireto que o arranque as ilusões da terra para as verdades do reino. Ou seja, nós temos a nossa vida material, que é essa, que nos consome a atenção, a concentração, que nos toma o dia, mas nós temos que ter em mente a nossa vida espiritual. E aí o que acontece com ele? Ele vai para casa, depois de horas conversando com Jesus, pacientemente, vai olhando a natureza, ele vai até a cidade dele, e quando ele chega em casa, os irmãos começam a chegar, escutam o barulho na porta, brigam muito, falam coisas horríveis. E ele estava vindo, sabe, com aquela serenidade, aquela paz, de conversar com Jesus um tempão, até Jesus mostrar para ele o que era ser paciente, aqui, internamente. E aí ele tem essa atitude, ele não reage como de outras vezes. Ele sorri com bondade das explicações, porque ele pensa nas explicações que ele recebeu de Jesus. E aí ele não olha para a família assim: eles não conhecem Jesus, eu conheço, então eu tenho que ter paciência. Não tinha esse ar de superioridade, muito pelo contrário. Ele realmente entendeu que ele era o felizardo por já ter a paciência dentro dele, dentro dessa conversa com Jesus, e que, infelizmente, ele só lamentava porque a família dele ainda não tinha alcançado isso. E aí, no dia seguinte, que ele já vai se encontrar com os outros apóstolos e que eles estão lá nas atividades da época, junto com Jesus, todos percebem que ele está diferente. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo que ele tinha recebido naquela noite.
e todos observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Essa aqui é a mensagem de Hamed, no final das contas. Essa mensagem está em boa nova, mas o que Hamed traz para nós? Esse convite, uma nova atitude mental. Porque aí a nossa paciência, ela não vai ser externa, ela vai estar interiorizada, refletida, pensada, e naturalmente nós vamos agir como agiu Bartolomeu, com aquela calma, aquela paciência, porque ele realmente tinha atendido, entendido e dava uma nova atitude mental. Gente, é isso que eu refleti, que eu quis compartilhar com vocês. E é claro que cada um vai ter a sua reflexão agora, vai pensar e vai entender de acordo com aquilo que já tem dentro de si. Então vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente, agradecer aos bons espíritos benfeitores que estiveram conosco durante essa palestra, esse período de reflexão, aos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, que nos trouxeram até aqui, nos mantiveram aqui com paciência para a gente ouvir e refletir, mas principalmente vamos agradecer a Jesus, porque sem os seus ensinamentos, nada disso estaria acontecendo, nem mesmo o trabalho espiritual que está sendo feito nesta sala pelos amigos espirituais que estão aqui, cuidando de cada um de nós, observando os nossos pensamentos, sabendo das nossas necessidades que eles bem conhecem e auxiliando para que a gente passe a pensar de uma forma diferente, buscando a ajuda que nós necessitamos. Então, te agradecemos, Jesus, e agradecemos a Deus, Pai, por essa oportunidade desta encarnação, com tanta informação, onde nós podemos fazer a mudança mental a cada dia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.